E o Visita na Record começa falando de saúde, uma alimentação adequada, com pouco açúcar e menos alimentos ultraprocessados, é uma grande aliada no combate ao pré-diabetes. Hábitos saudáveis, prática de atividade física são essenciais para o paciente não precisar de medicamentos para controle do pré-diabetes. Para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui o nutricionista Anderson Antenor Sauim. Anderson Sauim, como é mais conhecido. Seja bem-vindo, obrigado pela visita. Obrigado, Rodrigo, obrigado pela oportunidade e vamos falar, sobre esse pré-diabetes. Poxa, mas vem cá, um docinho, todo mundo gosta de um docinho, hein? Quem que não gosta, né? Mas tem jeito. Vamos conversar sobre isso, né? Tá, então vamos entender. A gente estava conversando antes da gente entrar no ar aqui, pré-diabetes. É um dos grandes problemas que nós temos, porque eu não vejo uma pessoa que vai fazer um exame de sangue, cuidado aqui, o açúcar, né? Deu pré-diabetes, ou deu diabetes. Poxa vida, eu acho que todo mundo já se deparou com uma situação assim. Na realidade, é a resistência insulínica que é criada. Então, toda vez que eu comi um carboidrato, seja doce ou salgado, eu jogo no organismo a glicose, o açúcar, e ele vai produzir insulina para levar para algum lugar. Ele vai levar para o músculo primeiro. Quando isso acontece com muita frequência e a pessoa não treina, o músculo vai criando o que a gente chama de uma resistência e ele manda de volta para a corrente sanguínea. Mandando novamente para a corrente sanguínea, ele vai buscar o fígado, que lá tem um estoque também. E automaticamente isso daí vai se processando o excesso no que se chama triglicérides. Quando você faz o exame lá, o triglicérides alterou. E dentro disso algumas outras frações, como VLDL, colesterol ruim, e aí vai. Como é que a gente pode observar isso? Porque a gente já começa a fazer esse controle, fica todo mundo preocupado, todo mundo sabe de uma alimentação saudável, todo mundo sabe dos ultraprocessados, sabe de atividade física. Mas aí é aquela coisa, né? O desafio de você encarar isso tudo no seu dia a dia é bem difícil. Na teoria todo mundo sabe, mas na prática é complicado a gente conseguir acertar todos esses detalhes, né? Se a gente fosse falar em estilo de vida, a gente tinha que estar com um estilo de vida bem alinhado. Primeiro, o sono, primordial, todo mundo fala do sono. Sono está ligado ao pré-diabetes? Ele está ligado porque no sono você tanto faz uma higiene do teu organismo, como você organiza alguns hormônios, que são leptina, grelina, hormônio do crescimento, que controlam sua fome. Então, peraí, se a pessoa já não está dormindo direito, está acompanhando a gente, já é um sinal de alerta. É o primeiro sinal. Acorda no meio da noite, dorme mal, fica em tela, agitado, sonha muito, um sono ruim. Não é a quantia de horas, isso é e não é importante. Você precisa acordar descansado. O organismo precisa descansar, né? Literalmente. Bom, primeiro ponto, não dormir, então já é um alerta. Segundo, conta aí. Quando a gente fala disso, automaticamente a pessoa acorda, ela já acorda cansada. Você acorda, parece que fala, agora é a hora boa do meu dia, parece que agora eu preciso acordar, mas estou com sono, estou cansado. Isso já está induzindo outras coisas, você já está com a glicemia alta, já está com a insulina alta e está criando um outro processo, que é como se fosse uma exaustão da glândula adrenal, na liberação do tal do cortisol, da adrenalina, que era para te dar disposição na hora que você acorda. E aí, falamos do sono, falamos da questão, né, de você regular essa questão da alimentação. O que mais é importante a gente entender desse processo todo? Deixando a alimentação e falando no estresse e da ansiedade, quem dorme pouco vai estar estressado ou ansioso durante o dia. Então, esse hormônio que eu falei, ele é liberado constantemente no seu dia. Uma notícia ruim, algo que você precisa fazer. E cada vez que você liberar o cortisol ou adrenalina, você libera açúcar na corrente sanguínea. Então, muitas vezes a pessoa realmente não comeu naquele momento, mas a sua glicemia aumenta porque o corpo prepara para a luta ou para a fuga. Então, peraí, não dormir direito, estresse, dias conturbados, e nós estamos falando que o que praticamente as pessoas acabam vivendo mesmo, preocupações. Exato. Então, além de alimentação, o hábito também influencia no pré-diabetes. O hábito, que é o estilo de vida, é primordial nesse contexto, porque depois também entra a alimentação. É automático que se você está muito estressado, muito ansioso, qual é o primeiro alimento que a pessoa busca? É o carboidrato, principalmente o carboidrato simples, que são os açúcares, farinha branca. Por quê? Porque você quer energia rápida. Mas tem aquelas pessoas que, não, eu preciso de um doce. Agora eu estou estressado, preciso de um doce. Quer dizer, ali é a bomba. Ali é bom, porque quando você come isso,
Você faz todo esse processo e na maioria das vezes você já está com o processo instalado, você já está com uma resistência insulínica, o tal da síndrome metabólica que todo mundo fala, né, que gordura abdominal aumentou, né, você já subiu tua pressão, às vezes a pressão você nem viu, mas já está alta, porque não avaliou. E uma coisa importante que o Anderson vai contar é a questão da pré-diabetes com relação ao câncer. Isso. Explica isso para a gente melhor. Toda vez, através da pré-diabetes, você aciona as 4 doenças assassinas que a gente fala. Então, você aumentou a tua glicemia, que você vai gerar a diabetes. Por que gera diabetes? É quando o teu pâncreas está liberando muita insulina e não consegue levar esse açúcar para onde tem que levar. E automaticamente você vai até se tornar um diabético insulino dependente, tomar insulina. Num segundo ponto, você gera cardiopatia, porque o seu organismo está inflamado. A gente chama de glicação na teoria, mas resumindo, é um sangue mais denso de açúcar. Então você sobe tua pressão e começa também a ter problema de acúmulo de gordura em artéria. Num terceiro ponto, você pode ter o Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer, porque é considerado, ainda não, né, falado em literatura, uma diabetes tipo 3, porque você gera essa resistência, é aquela pessoa que começa sentir que não está lembrando das coisas, sabe aqueles flashes que vai apagando, isso daí já começa a se criar uma resistência insulínica também a nível neuronal, de memória. Puxa vida! E o câncer, que não vamos dizer, não é o último do desfecho, mas o câncer todo mundo acha, agora está com câncer, nada é do dia para a noite. São 10, 15 anos que aquilo já está acontecendo. Puxa vida. Bom, numa escala, pré-diabetes, minha mãe é diabética, eu vou ser diabético também. Qual que é essa relação familiar, genética? O que mais influencia, só para a gente poder entender também? Quando fala em genética, 5% em média, tudo é estilo de vida. Então a mãe doa a matriz mitocondrial. O que é isso? A mãe doa a célula, a parte energética. Então, meu pai assim dificilmente vem do pai, vem da mãe. Então ela doou para você uma matriz mitocondrial, suas células, a parte de energia. Então você vai parecer muito na questão energética com a sua mãe e estrutural com o seu pai. Ponto 1. Só que aí você tem uma tomada que ela está desligada. A sua mãe às vezes tem diabetes e você não tem ainda. Mas o seu estilo de vida é toda vez que você dorme mal, come mal, estresse e ansiedade, você está ligando a tomada. Puxa vida, tá vendo que uma coisa vai ligando a outra, é impressionante. Para a gente poder finalizar, Anderson, claro. Vamos lá. Falamos sobre tudo isso, a preocupação que a gente tem que ter quando eu for fazer meu exame, aqueles exames de controle que são primordiais. Sim. Quais são os tipos, então, de exames que a gente precisa pedir para a gente evitar tudo isso que você está falando? O primeiro exame assim que é comum é a glicemia em jejum, que não serve muito, porque você faz um jejum de 10 horas, muitas vezes sua glicemia está baixa. Mas esse daí tem que pedir, que é a glicemia em jejum, para relacionar com a sua insulina em jejum. Porque vamos dar exemplo, às vezes sua glicemia está baixa, mas sua insulina está alta, vamos acima de 10, de 15, então já está mostrando uma resistência insulínica aí. Outro, hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela representa os 3 meses. Então, isso daí você pega se a pessoa está fazendo uma alimentação boa ou não. Porque representa. Não adianta ela fazer uma alimentação boa 2 dias antes de fazer o exame, porque não, a glicada vai pegar o hábito mesmo dessa pessoa. 3 meses ela vai pegar ali, então, e uma média também. Hemoglobina glicada, que tem que ser pedida. E você, dentro dos parâmetros ali do colesterol, a gente vai olhar também ele ali. Um deles é o VLDL, que é muitas vezes esquecido. Todo mundo fala, o LDL que é o ruim, o HDL que é o bom, mas o VLDL está relacionado à produção do colesterol no seu fígado. Então, toda vez que a glicemia aumenta, volta para o fígado e ali o VLDL aumenta porque você está produzindo o que a gente chama de triglicérides. Tá vendo? Alguns assuntos são importantes aqui na hora de você pedir o seu exame. Para a gente poder finalizar, agradeço ao Anderson Sauin, que é nutricionista, e pelo que eu estou entendendo, a regra é aquela: atividade física, uma vida sem muitas preocupações, cuidar da alimentação, é isso, né? É isso, e quando fala em alimentação também, a gente fica meio confuso quando fala o que é uma alimentação balanceada, né? Por isso que tem que individualizar. E a questão até das frutas que a gente estava falando, né? Nem sempre as frutas hoje
elas são preparadas ou produzidas de uma maneira como era anteriormente, né? Isso mesmo. É um assunto para os próximos programas, quem sabe. Muito obrigado, Anderson, pela sua informação aqui no nosso Visita na Record. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que comer alimentos com casca pode trazer benefícios para a sua saúde? E a casca, ela fortalece o sistema imunológico e pode reduzir o risco de doenças, olha só. Na cozinha da Ângela, nada se perde. As cascas de legumes e frutas viram ingredientes nas refeições. Mas a rotina não foi sempre assim. Foi preciso um susto para melhorar a alimentação. O marido dela sofreu um AVC hemorrágico, um derrame. E o cuidado na preparação da comida veio como parte da recomendação médica para a recuperação dele. Falou que tudo que ele pudesse comer com casca e alimentos crus seria bem melhor, né? Porque tem mais vitaminas. O marido se recuperou bem e sem sequelas. O aproveitamento das cascas virou uma nova rotina aqui, justamente para o maior consumo de nutrientes. Hoje você aproveita a casca de quê? Tudo. A da cenoura, fica assim, se você lavar bem, ela não fica escura. A abobrinha já com casca, a berinjela, pepino, batata, que é muito bom. Com as frutas é a mesma coisa. Comendo ou em sucos é sempre com cascas. Até da banana ela aproveita. Eu uso a casca, bato para fazer bolo, fazer bolachinha. Você pode usar ela. Ela fica como se fosse uma farinha de banana. Você põe para secar um pouquinho e já aproveita para fazer outras receitas também. Muita gente sabe do valor nutritivo das cascas e mesmo assim elas vão pro lixo. Dá para aproveitar, mas vai pro lixo. Por quê? Acho que as pessoas têm preguiça de utilizar, né? Eu sei, mas não faço. Eu jogo fora. Casca de cenoura, de batata, jogo tudo fora. O médico nutrólogo explica que o consumo das cascas é importante e indica as que têm mais nutrientes. As cascas de cor verde são as menos nutritivas. Já as amarelas, vermelhas e roxas são cheias de uma substância importante para o corpo, os fitoquímicos. Fitoquímicos, ele é responsável por fazer as interações das células. Existem as vitaminas, que todos nós conhecemos. Os fitoquímicos é como se fosse a ligação entre elas. Por isso que é recomendado comer algumas cascas e não descascar como muita gente faz. Quando elas vão para o lixo, faltam no nosso corpo. A gente vê uma quantidade muito grande de pacientes com deficiência de vitaminas. Vitaminas básicas, por exemplo, vitamina B9, vitamina B1, B12, ácido fólico, que é a vitamina B9, só que um pouquinho modificada, zinco, magnésio. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm deficiência de vitaminas. Agora, para aproveitar bem as cascas, a higiene tem que ser muito bem feita. A recomendação é lavar em água corrente, usando uma buchinha de forma leve e depois deixar 10 minutos de molho numa solução. 2 litros de água, 2 colheres de vinagre ou então 2 colheres de cloreto de magnésio. Essa solução é para ajudar a retirar os resíduos de agrotóxicos da casca. É desse jeitinho que a dona Ângela faz em casa. Lavo tudo, aí depois seco e já coloco no saquinho, nas coisas. Não pode ter preguiça. É bem melhor, você tem que ver o que vai te fazer bem. O povo não gosta de aproveitar, mas tem que aproveitar. É onde está a vitamina. E agora há pouco nós falamos sobre a importância da atividade física para pacientes com pré-diabetes, né? Mas a atividade física também é aliada essencial na prevenção e no controle do câncer, gente. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, olha só, a prática regular de exercícios reduz significativamente o risco de diversos tipos de câncer e também traz benefícios para pacientes em tratamento contra doenças. E para esse bate-papo eu recebo aqui o educador físico Fausto Scandiuzzi, está aqui com a gente. Fausto, obrigado pela visita. Obrigado pelo convite. Vamos entender isso melhor. Poxa vida, você está me falando que atividade física, a gente já sabe que é bom, até falamos sobre isso há pouco. Mas um paciente que já chega num diagnóstico de câncer, por exemplo, como assim a atividade física faz bem para ele, para o tratamento? A atividade física nesse contexto ela é essencial. Então nós temos a doença e quando você recebe o diagnóstico, normalmente a parte psicológica é muito abalada. Então
o paciente já chega com uma barreira de fazer algum tipo de tratamento ou fazer esforço, achando que ele vai piorar a situação. E muito pelo contrário, né? Hoje a ciência indica que a partir do tratamento oncológico, da quimioterapia, radioterapia, você tem efeitos colaterais, que são dores musculares, até vômitos, náuseas, dor de cabeça, a inatividade física, e isso atrapalha o tratamento. E dependendo do tipo da intensidade que essa falta de atividade física ela ocasiona na pessoa, ela precisa interromper. Então a atividade física ela vem como o melhor tratamento das causas colaterais, dos efeitos colaterais do tratamento, tá? E ela dá maior qualidade de vida também durante o tratamento. Então, no momento de dificuldade é onde a gente encontra a atividade física, e também aliado outras profissões como a psicologia, a nutrição. Então, isso é muito importante que a gente esteja alinhado para que o paciente tenha um prognóstico positivo e possa passar pelo tratamento com uma maior qualidade. Poxa vida, você está falando, eu estou pensando aqui, né? De repente a pessoa recebe um diagnóstico, estou com câncer, cai o chão, aliás, né? Você fica sem chão, você não tem perspectiva, a única coisa que a pessoa pensa é falar, vou morrer. Né? E aí você se submete aos tratamentos, medicamentos pesadíssimos, que têm efeitos colaterais graves, né? E você citando tudo isso, eu fico aqui imaginando, poxa vida, eu pensando, se eu tivesse um diagnóstico como esse, claro, você vai lutar pela vida, mas sempre fica, né? Não sei se vai dar certo, será que eu vou morrer mesmo? Aí você vai falar, pô, vai fazer atividade física. A última coisa que eu iria pensar, como é que isso é induzido para essas pessoas? Como é que é trabalhado isso? E, por outro lado, se a pessoa já está com o organismo debilitado, como saber que atividade fazer, como fazer? Respondendo a primeira pergunta que você fez sobre o incentivo que a pessoa tem, parte do oncologista. O oncologista vai ser ali a primeira barreira, na verdade, o primeiro contato que ele vai ter. Então, teve o diagnóstico, vai conversar com o oncologista. Então, hoje, o oncologista também entende a importância da atividade física justamente no tratamento dos efeitos colaterais do tratamento oncológico. Então, vai partir dele o incentivo para que o paciente fale. E a gente tem na medicina que, assim, a palavra do oncologista é a palavra que vai ser a palavra final também para o paciente. Então, a partir desse encaminhamento, então, ele chega até os profissionais, tanto a nutrição, no caso da atividade física, no educador físico. E é muito importante que a gente esteja preparado também psicologicamente, justamente pelo que você falou. A parte mental do paciente normalmente está debilitada, ele pensa que vai morrer, mas ao mesmo tempo nós sabemos que a grande maioria dos pacientes, eles passam pelo tratamento e sobrevivem. E a importância da atividade física também para aumentar a sobrevida do paciente, né? E a segunda pergunta que você falou do tipo de exercício. Sim. A gente sabe que o organismo naquele momento ele está um pouco debilitado. Então é importante que a gente entenda em que momento o paciente se encontra. Ele vai precisar fazer cirurgia? Ele já fez a cirurgia, está retornando? Então, se ele está retornando de cirurgia, provavelmente o corpo dele já está mais debilitado. Então, ele precisa passar por exercícios mais tranquilos, com uma intensidade mais baixa, para depois ir aumentando a intensidade. Inclusive, a literatura já suporta que pacientes que têm um histórico de atividade, já são mais preparados fisicamente, eles podem fazer exercícios com maior intensidade, justamente pelo histórico que eles têm de atividade física. Então, a massa muscular nessa parte é muito importante, por isso que a gente bate também na tecla de prevenção. Tá. Então, após o diagnóstico, mesmo com atividade física, com o histórico de atividade física, o prognóstico é mais positivo também. Tá, vamos lá, vamos entender. Quando você fala em atividade física, o que seria essa atividade física em si? É uma caminhada? É um levantamento de algum peso? O que você... que para nós, né? Só para a gente poder entender como é que isso se dá, né? Sim, sim. O tipo de atividade ele não difere, tá? De um paciente, entre aspas, normal para um paciente oncológico. O que vai diferir são a intensidade, o tipo de abordagem que nós vamos ter. Mas nós vamos trabalhar com 3 diferentes tipos. Então, primeiramente, exercícios de resistência, que você falou, né? Os pesos, a musculação. Então, ela pode vir como musculação, como um treino funcional, um treino na própria casa do paciente, dependendo também de como que ele está. Os treinos cardiorrespiratórios, que são as corridas, as pedaladas, enfim, atividades que trabalhem a resistência cardiovascular, e uma resistência cardiovascular melhorada confere ao paciente uma resistência melhor, e essa resistência também melhora o prognóstico dele, e a flexibilidade, né? A flexibilidade, os exercícios de alongamento, porque durante o tratamento, um dos principais fatores do tratamento que causa no paciente são dores musculares e dores articulares. Sim. Então, o exercício de flexibilidade tende a melhorar
esse tipo de sintoma. Então, juntamente com os exercícios e, novamente, na carga certa, do jeito certo, e para isso que existe essa especialidade da oncologia, então a gente vem estudando e se especializando para saber o que o paciente precisa, dependendo do tipo de câncer e da fase que ele está do tratamento. E a partir daí nós trabalhamos essas 3 vertentes da atividade de acordo com aquilo que ele mais precisa naquele momento. Bom, eu estou imaginando o seguinte, as pessoas que já faziam atividade física e pegam um diagnóstico como esse e continuam com essa atividade monitorada, obviamente deve ter uma recuperação bem melhor do que aquela que não fazia atividade física e começa a fazer depois da doença. Com certeza. Já há dados estatísticos sobre isso, assim, essa melhora dessas atividades nesse tipo de acompanhamento? Sim, a gente sabe que as pessoas que entram, que recebem um diagnóstico e têm uma atividade física prévia, que já treinavam, tendem mais ou menos de 30% a 40% mais chances de sobreviver simplesmente por terem feito atividade física e terem esse histórico. Dado, lógico, descobrindo o câncer no mesmo momento, sim. Né? E tudo isso. Porém, após o tratamento, vou dar um dado de cirurgias que a gente faz na parte abdominal. Então, são cirurgias que normalmente levam de 4 a 8 semanas de recuperação. A pessoa que tem uma preparação física melhor e que conseguiu desenvolver massa muscular tem até 50% de chance a mais de sobrevida após esse tipo de cirurgia. Então, esse é só um dado que a gente tem, que eu trago hoje para você, mas existem muitos dados que indicam que, independentemente do tipo de intervenção que você vai ter, se ser só medicamentosa ou cirúrgica, a atividade física, mesmo após o diagnóstico, que você comece depois, melhora a qualidade e aumenta a chance de passar com vida sobre o tratamento. Fausto, para a gente poder finalizar, então eu acredito que a conclusão dessa nossa conversa aqui no Visita é a seguinte: é atividade física, tem que fazer. Perfeito, perfeito. Faça atividade física como fator preventivo primeiro, mas como fator de saúde, né? A gente sabe que a atividade física muda a vida da pessoa, né? Muitos casos de pessoas que tinham doenças crônicas e desenvolveram doenças que a partir da atividade física tiveram outro rumo e melhoraram a sua vida. Então, de maneira preventiva, de maneira também do tratamento, a atividade física sempre vai ser fundamental. Acho que a lição que a gente aprende hoje no Visita seja em que momento for, a atividade física é sempre essencial, né? Exatamente, a atividade física é essencial para todo o histórico de vida. Então, assim, a gente tem casos de pessoas com doenças muito graves que, através da atividade física, conseguiram passar e conseguiram melhorar, né, e ter uma vida saudável. Então, como fator preventivo de doenças, como fator também do tratamento, na minha área oncológica, mas tratamento das doenças, a atividade física é essencial para todo o tipo de pessoa. Então, faça atividade física em todo momento da sua vida. Tá aí, uma dica interessante do Fausto que a gente tem que seguir, né? Obrigado, Fausto, mais uma vez aqui no Visita. Muito obrigado pelo convite. É isso, gente. O Visita na Record fica por aqui.